Porque o esporte em si, você vai fazer um treinamento específico para aquela parte e depois vai buscar a definição. O fisiculturismo, você vai treinar o fisiculturismo conforme aquela categoria, definição e assim por diante. Quando você vem na área esportiva, vamos lá, você vai trabalhar como o... Fugiu o nome agora daquele que é o levantamento de peso? O powerlift. O treinamento dele é específico, a alimentação dele é específica para essa questão do levantamento de peso. Tá? Então, o esporte é o powerlift, o esporte é o fisiculturismo, conforme a classe que ele vai. Mas a musculação em si não é esporte. Poxa, você sabe o que era. Aqui, ó. Mas o pessoal pensa isso. Esporte é uma atividade. Pratica atividade. Pergunta dos mestres. Você praticava antigamente? Praticava esporte? Não, só musculação. Você pratica atividade física? Sim. Qual? Aí entra a musculação. Tá? Esporte é uma atividade que envolve esforço físico, competição, básica e musculação não entra. Não é eu vou competir com o colega do lado, não, mas a competição tem que ter. E a observância de regras. No meio da musculação não tem regras. A gente cumpre normas para evitar lesão. Tá? Então seria errado responder. Faz parte do esporte porque praticar musculação, pois ninguém compete em musculação. Competir. Então, é isso aí, família. Vídeo iniciando, o Felipe tá entrando em cena. Estamos aqui na facu, 8h40 e poucos, 8h40, quinta-feira. A última aula da semana, que segunda até quinta. E o professor tá falando da fisiologia do exercício aí para nós, e a biomecânica. Aí tá falando que é musculação, competição, esporte. Acompanhe, deixa o like, comente, eles compartilha pra galera. Você também que é acadêmico também, deixa o like, comenta, assiste aí para você aprender um pouquinho aí mais e ter um pouco mais de conhecimento. De maneira sistemática, com o objetivo de melhorar o desempenho. E o esporte, atividade que envolve esforço físico, competição e observância de regras. Vou falar cada uma deles. Você está indo lá na sua casa, no final de semana vai limpar a casa, fazer aquele esforço maravilhoso, né? Então, qualquer atividade que você faz que envolva ativação voluntária dos músculos é uma atividade física, tá? Diferente de ser chamado de exercício. Exercício, sequência de movimento, aqueles movimentos repetitivos e contínuos. Já o esporte, onde não entra a musculação, ele tem o quê? Esforço físico, competição e observância principal de regras. Aqui, ó. Pratica. Deve ser perguntado, a musculação pratica o quê? É uma forma de exercício, uma forma de verificar a vida, porque você vai fazer atividade, alimentação e assim por diante. Uma sequência de movimento de maneira sistemática, com o objetivo de melhorar o desempenho, estamos fazendo um exercício. A musculação entraria no termo de exercício. Sistemático, refiro a necessidade de repeti-los uma quantidade de vezes. Lembra, volume, intensidade. A musculação tem essa base. Diferente de exercício e atividade física, às vezes fazemos uma sequência de movimento, mas sem o intuito de melhorar o desempenho, sem sistematização. Você vai observar as pessoas não treinadas na academia que estão fazendo uns exercícios físicos na atividade física, simplesmente levantando peso sem nenhuma mobilidade, sem nenhuma observação. Vou pegar ali um peso bem maior do que eu aguento, fazer isso aqui, ó. Ele está fazendo um exercício. É o que tem, tá? Não tem o controle, não tem essa questão do controle da sua execução do exercício. Não vamos discriminar os coitados que treinam no bando, não. E mesmo assim ainda desenvolve, né, professor? Desenvolve. A literatura diz que... Tá. A literatura diz que não existe sequência de execução do qual não causa hipertrofia, vai causar lesão. A gente está estacionando a musculatura de alguma forma, né? Tá. Errado ou não, mas tá. Hipertrofia, Mas porém o risco de lesão é maior. Nosso objetivo é evitar que ele tenha uma lesão. Ele está buscando uma hérnia fantasiosa, uma hérnia, como é que é, um prêmio ali, R$5 é um prêmio misterioso. Ele está buscando uma hérnia misteriosa, né? Uma hérnia misteriosa ali, dependendo da situação que ele está. Porque a biomecânica do nosso corpo é feita para ter movimentos, musculaturas e assim por diante. Porém, nós devemos respeitar a sua articulação. A articulação do cotovelo é feita de um jeito, do joelho de outro e assim por diante. Quando eu faço atividade física com uma carga elevada e sem o controle adequado, ele vai vir com uma correção. Por que eu falo da hérnia? Se eu vou pegar um peso aqui, meu corpo automaticamente vai tentar corrigir. Então, o esforço físico vai vir todo para a coluna. Entendeu? Entendi.
Quando você lava seu carro, varre o quintal, está fazendo uma sequência de movimento, mas sem o propósito de melhorar o desempenho. É deixar mais limpo possível. Lavar a louça, fazer igual o meu pai brinca comigo, né? Igual o Karate Kid. Lava o prato pro lado direito, lava o prato pro lado esquerdo. Você está fazendo um exercício, a sequência. Isso é boa. Determina o número de movimentos que vai realizar um intervalo de repouso entre sequência de movimento. Então, nesse caso, correto é dizer que você está fazendo uma atividade física. Quando tem determinação de número de movimentos, intervalos de descanso, repouso sequencial novamente. Base nisso, pode-se dizer que todo exercício é uma forma de atividade física, pois implica na atividade muscular voluntária, gasto energético acima do repouso. Então, qualquer movimento que eu possa fazer com o meu corpo é positivo, tem um gasto calórico, trabalho muscular e assim por diante. O risco somente é qual? Evitar qualquer tipo de lesão que venha ocorrer. A gente pode dizer que o processo de treinamento acontece quando realizamos várias sessões de exercícios por um período de algumas semanas, ou seja, o treinamento é composto de exercícios que se repetem regularmente. Quando eu falo para você, você treina com qual frequência o membro inferior, o seu grupo muscular inferior? Aí você vai olhar, treino de segunda a quinta, na segunda-feira eu faço quadríceps, terça-feira superior, quarta repito quadríceps, porque eu faço glúteo posterior, então tem uma frequência de 3 vezes por semana. Entendeu? Isso eu estou falando por alto se você tem um treino ABCD. Se eu tenho um treino AB ou então um ABC, que é o mais utilizado, então cada grupo muscular é 2 vezes por semana. Você treina de segunda a sábado. E a questão desse treino ABCD, como é que ficaria? Se não treinar no Não, aí vai na definição do que você quer observar. Se eu vou montar um ABCD, vamos dizer assim, é uma divisão maior de grupos musculares. Então vai ter um descanso maior, né? Tem. Na verdade, a frequência de treino semanal é menor. Porque eu tenho que falar da frequência de treino durante a semana. A semana tem geralmente 6 a 7 dias, treino todo dia. Se eu falo o ABCD, então o ABCD eu estou treinando peito e tríceps, costa e bíceps, quadríceps, posterior e glúteo. Posso dizer assim, acrescentando um ombro. Estou fazendo treino ABCD. Só que a minha frequência de treinamento semanal é um grupo muscular por dia na semana. Então estou tendo um intervalo de descanso maior. Para quem treina só de segunda a sexta. Então, o ideal de segunda a sexta é o ABCD. ABC. porque não caberia um treino de ABCD segunda a sexta, né? Porque ficaria um longo prazo de descanso. Aí se descansa, aí teria um intervalo maior. Porque tem pessoas que fazem o seguinte: hoje eu treinei peito, amanhã eu não posso treinar peito porque eu tenho que descansar. A minha pergunta para o aluno é o quê? O teu peito não consegue movimentar? Tá difícil, acesso igual o treino de perna. A gente treina a perna e fica 2 dias sem movimentar direito. Sentar no vaso é que Deus nos acuda, né? É 3 dias que vai doer. Então você fez um treino de eficiência, então você necessita desse período de recuperação. Agora você fez um exercício dito fofo, no qual você não sentiu o grupo muscular que você trabalhou, no dia seguinte você pode treinar ele novamente. Beleza, de novo. E só outra pergunta, professor. Então o treino dele aí serviria para um cara que nunca tomou um suco, que é um natural. Então ele precisa de mais longo prazo para descansar. Não, o cara que tomou o suco, ele vai ter que ferrar um. Não, o cara que nunca tomou isso aí. Então ele precisa de um treino dele natural. servia. Um treino desse daí servia para ele. Agora para um cara que é harmonizado tem que ser mais densidade. Então, porque quando ele é um cara harmonizado, ele tem a potencialização de tudo, tanto alimentar quanto a execução física. Todo alimento que ele tem se transforma em densidade de proteína e transforma em energia. Então ele tem que ter tudo potencializado. Então se ele faz o uso correto do hormônio necessário para o corpo dele, sem falar dos colaterais, sem falar das coisas boas, ele vai ter toda a alimentação que ele tem, toda a atividade física, maior quantidade de força, maior glóbulos vermelhos, maior ativação de grupos musculares. Então isso, teoricamente, no crescimento genético do trabalhado. Ele tem um intervalo de descanso e sua recuperação. O cara que não tem nada disso, ele tem que buscar na alimentação e no repouso. Porque ele não tem a potencialização do hormônio. Ele tem que fazer o hormônio natural dele sobressair, que é uma quantidade pequena. Chegou o momento, Então é isso, família. Finalizando o vídeo, chega no like, chega no comentário, na inscrição. Se você não fideliza, família, estamos na facu, acompanha aí. Você que tem dúvida aí, você que quer treinar, você que está fazendo faculdade também, 6, 7, primeiro começou agora, na moral aí, vai aprender muito para te dar um up e um plus na tua formação acadêmica, no seu conhecimento, nos seus treinos. Beleza? Tamo junto e é nóis. Aí faz segunda-feira, peito,